Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, leremos do 9 ao 15. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Oremos uma vez mais. Senhor, continue conosco. Continue também com as nossas crianças que estão lá na classe bíblica recebendo boas notícias. Dá também da tua bênção sobre os nossos pequeninos. E agora, Senhor, inspira-nos através da tua palavra, dos testemunhos que ouviremos, do batismo, pois tudo que aqui fazemos é para o louvor da tua glória, em gratidão por tudo que o Senhor está fazendo. E em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Paulo escreve para uma comunidade que tinha dúvidas, como dúvidas era algo que aconteceu de maneira muito constante no início da Igreja de Cristo. Quando você vê a quantidade de cartas que nós temos no Novo Testamento, não só Paulo, mas Paulo, Pedro escrevendo, Tiago, Judas, escrevendo para a igreja, dando instruções. Você imagina que a igreja que nasceu após o Pentecostes, ela carregava incertezas. Ela não sabia exatamente tudo o que deveria fazer. Ela tinha alguma noção básica, os apóstolos se esforçavam para viajar, para pregar, quando isso já não era tão possível, para atender a todos, as cartas então eram os meios de chegar até as comunidades em várias regiões. E lá em Roma não foi diferente. Não foi diferente porque nós temos lá pessoas que estão ainda se perguntando o que eu preciso fazer para então adquirir a salvação. Como é que é depois desse início de caminhada? Existe alguma fórmula que eu devo falar? Existe algum procedimento que eu devo agir? Todas essas são perguntas que estavam com certeza na mente do apóstolo, ou por intervenção do Espírito Santo que disse para ele qual era a situação de Roma, ou pelas notícias que chegaram até os ouvidos dele, sabendo o que lá o povo estava vivendo e passando e enfrentando. Então, Paulo começa inicialmente no capítulo 6 desta carta, explicando para eles que a salvação, que o compromisso de fé, que batismo não era uma forma de assinar um protocolo como alguém pede um visto para entrar em um país. Que batismo não era algo que eu arrumava então a documentação, Deus me dava ali a credencial e aí eu voltava para a minha vida fazendo tudo aquilo que eu desejar, porque eu já tenho o protocolo, já tenho o documento e agora então eu sigo a minha vida. Como sabemos disso? Sabemos disso porque Paulo faz uma pergunta e responde no capítulo 6, perguntando, o que diremos, pois nós voltaremos então ao pecado, nós voltaremos à vida antiga? E ele responde, não, de maneira nenhuma. Nós que fomos selados, nós que fomos batizados, nós não voltamos porque nós morremos para renascer, e este é o símbolo do batismo. Nós voltamos para a água como um lembrete daquilo que acontece da sua formação. Você foi formado ali dentro de um espaço com água no ventre da sua mãe. Então você volta, você renasce. E depois disso, depois dessa confissão, você simplesmente não diz agora está tudo bem, então eu faço o que eu quiser. Não, Romanos, Paulo explicou. Você quer que a graça aumente ainda mais? Não é assim. Passa um pouco no capítulo 10, aonde lemos, vem de novo mais explicações. E agora Paulo, ele dá como se fosse uma fórmula, de uma maneira muito simples e eficaz. Ele diz o seguinte, que é salvo, que recebe a salvação, aquele que confessa
com sua boca que Jesus é o Senhor. Mas não só isso. Ele confessa porque ele crê. Paulo dá um alinhamento entre o que a pessoa fala e o que a pessoa sente, o que a pessoa acredita. Porque o contrário disso seria uma fala hipócrita. Seria dizer algo simplesmente para conseguir o benefício daquilo que eu espero. No caso aqui, a salvação. E Paulo fala, não, assim não funciona. Você então confessa com a sua boca e você crê no seu coração que Deus ressuscitou este que é Jesus, que é Senhor e que Ele vive. E essa foi a grande verdade que a igreja de Cristo, lá no início dos seus primeiros dias, era a maior notícia que eles tinham para dar, era que Jesus estava vivo. Que Jesus não havia simplesmente morrido na cruz, mas que Jesus havia ressuscitado. Então Paulo diz, olha, então você confessa, você usa a sua boca para dizer e você crê em seu coração, e se você fizer isso, você será salvo. Então nós entendemos primeiramente que a salvação do ser humano, segundo a Bíblia, não acontece no dia do seu batismo. O dia do seu batismo é a confissão pública daquilo que ela já está vivendo e daquilo que ela já confessou diante de Deus. Talvez ela tenha confessado sozinha no seu quarto. A minha confissão foi muito engraçada. Eu nasci num lar cristão e um belo dia eu estava num acampamento, numa pregação fantástica, e o pastor nos levou a pensar sobre salvação e ele perguntou, quem aqui tem medo de morrer, pois não sabe o que vai acontecer, ou quem tem aqui tem certeza para onde vai depois que morrer? Eu devia ter uns 14 anos e aquele dia eu fiquei com medo. E eu fiquei orando para que o apelo viesse logo, porque eu decidi, não é hoje meu dia, eu vou lá resolver esse negócio. Eu vou resolver esse negócio. E o pastor falou da certeza de saber que eu posso viver e morrer com Deus, porque se estou nas mãos de Deus, não temo nada disso, sei para onde vou. E chegou no final do culto, ele disse assim, irmãos, que Deus abençoe vocês, pois isso é um problema entre você e Deus. Eu quis morrer, irmãos. Falei, hoje que eu decidi lá na frente. E naquele dia, eu estava dormindo numa barraca, eu fui para minha barraca, eu larguei tudo no final do culto, eu fui para minha barraca, me ajoelhei e falei, Senhor, quando eu me levantar dessa barraca, eu nunca mais quero ter dúvidas que Tu és o Senhor da minha vida. Eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. E a partir de hoje eu não quero nunca mais temer a morte. Irmãos, foi incrível. Eu levantei daquela barraca, apoderado desse sentimento. E acabou completamente qualquer medo de morte, qualquer incerteza. E eu entendo que aquele dia a salvação entrou no meu coração. Então salvação é entre você e Deus quando você fala com Ele. Quando você confessa aquilo que você acredita. Por isso que confessar sem crer é tolice, para não dizer hipocrisia. E depois disso vem esse momento. Seguindo a ordem de Jesus que disse, sim, você batize, você mergulhe, pessoas serão imersas na água. E essas pessoas confessarão publicamente aquilo que elas já confessaram isoladamente. E aqui está um grande ensino, porque cristianismo não é algo que você pode dizer assim, eu vivo o cristianismo para mim, que importa é o que Deus sabe. Errado. Se fosse assim, irmão, seria tão mais simples. Eu sairia ali da minha barraca, iria seguir a minha vida, não teria compromisso nenhum com nenhuma comunidade da fé, com a pregação do evangelho, com aprender com você e você comigo, cuidaria da minha vida, e você da sua. Mas ele fala, não, agora que você já assumiu isso, você vai diante da comunidade e diga assim, eu confesso, porque eu sou agora parte desta família que é pública, que anda com a vocação de ser sal e luz, que andará para proclamar boas notícias. Não alguém que vai se esconder dizendo que meu cristianismo é o meu cristianismo, e religião a gente não discute, errado. Religião a gente não precisa discutir, religião, a fé verdadeira a gente precisa só viver. Mas eu vivo lá fora. E quando alguém ver em mim, ou perceber em mim algo que não está correto, que essa pessoa me ajude a caminhar para ser mais parecido com Cristo. Publicamente falando.
e não no meu isolamento. Por isso que o restante do trecho que lemos, Paulo diz, olha, então todo aquele que nele confia jamais será envergonhado, não há diferença entre tribos, etnias, povos, judeus, gregos, Deus é Senhor de todos, Deus abençoa a todos, Deus responde a todos que o invocam. E ele conclui dizendo, mas há mais pessoas lá fora, então como eles vão crer se não há quem anuncie? E aqui é um grande lembrete, que depois que eu passo por tudo isso, eu confessei então na minha individualidade, eu confessei publicamente, porque Jesus assim o mandou, agora eu vivo para pregar boas notícias. E o trecho termina com essa linda, verdadeira poesia, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Ele chama eu e você, não chama o missionário, o pastor, ele chama eu e você, para anunciar boas notícias. E a alegria dessa manhã é que quase 2000 anos se passaram e nós teremos aqui pessoas que irão para esse segundo estágio, já confessaram a Cristo na sua individualidade, passaram pelo curso de batismo. Semana após semana tivemos um momento lindo aos domingos de conhecimento, de fé, de risada, de lágrimas, e agora eles irão confessar publicamente a Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Teremos aqui também o batismo de uma criança. Criança que quando perguntaram para Jesus, Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, ao contrário do que algumas tradições religiosas pensariam em responder, coloque lá Pedro, coloque lá um discípulo João, amado, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e fala assim, então, é isso aqui, ó. O maior é essa criança que estava chorando aqui agora há pouco no colo. Se vocês não se converterem e se vocês não se tornarem como uma criança, jamais entrarão no reino de Deus. Quem recebe uma dessas crianças está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, escute isso, que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ainda bem que foi Jesus que disse isso. Querendo dizer, quando uma criança diz, eu quero, nós dizemos, venha. Porque o nosso Jesus jamais falaria, espera um pouquinho, viu? Jesus não contraria a sua palavra em dizer, deixe vir a mim, mas agora não. Ela representa o reino de Deus, mas agora não. Jesus diria, vem. Então, com alegria, nós teremos o testemunho também de uma criança. Então, eu queria chamar nessa hora os candidatos para virem aqui à frente. Pedro, Paulo, temos 2 apóstolos, Marco, um evangelista, Vânia. Todos os candidatos. Pode ficar aqui do meu lado. E nós vamos ouvir o testemunho deles. Aquilo que eles querem expressar nesses momentos. Sobre a sua fé, sobre a sua vida. Nós teríamos mais uma candidata, mas houve um grande acidente na família dela. Uma criança bateu a cabeça, uma situação muito crítica. E ela foi socorrer essa pessoa, mas então no próximo batismo ela estará aqui conosco, amém? Nós vamos ouvir, então vamos começar pelas mulheres, né? Vânia, por favor. Bom dia, irmãos. Eu já nasci num berço evangélico e assim, minha vida, Deus tem feito grandes transformações na minha vida. E nos últimos anos ele tem sido maravilhoso, tem transformado cada vez mais meu coração, minha vida, e hoje eu estou aqui para selar esse compromisso que eu tenho com Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Bom dia. Bom dia. Falar em público é meio desafiador. Meu nome é Paulo, eu tenho 30 anos, sou daqui de São Paulo mesmo. Diferente da maioria, suponho eu não tive uma educação dentro de uma igreja desde criança. Eu fui
fui introduzido nesse meio pela minha noiva, Thaís, que frequenta a igreja desde criança. E no começo eu era muito questionador e eu tinha muito preconceito com a igreja evangélica, né? Por muitas coisas que a gente vê por aí. Mas eu me propus a entender a fé dela e me propus a ler a Bíblia inteira. Comecei a ler pelo começo, fui lendo, demorando, li o Velho Testamento inteiro. E quando eu terminei de ler, eu ainda não estava convencido. Ainda tinha muita coisa que para mim não fazia sentido. Aí eu comecei a ler os evangelhos que contam a história da vida de Jesus e nesse momento foi como se fosse o momento da barraca do pastor, que eu consegui compreender no meu coração que Jesus é a verdade para a minha vida, é o exemplo a ser seguido, é o exemplo que eu quero seguir na minha vida. Aleluia. Glória ao Senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Marco, eu tenho 37 anos. Eu estou aqui na IBP 2 anos e pouco. Eu e minha esposa Vânia, a gente faz parte do Ministério Infantil no berçário. Então muitos pais aqui já devem ter me visto lá quando entregam e buscam seus filhos. E eu sempre adorei muito criança e a IBP me deu oportunidade para trabalhar com as crianças. Isso foi uma bênção na minha vida. Inclusive o Lucas, que foi apresentado, está sempre lá com a gente. Então, para a honra e glória do Senhor, Deus tem transformado a minha vida, me livrando de vícios, me libertando de mentiras, pois a gente sabe que o Satanás é o pai da mentira, né? Então eu estou muito feliz aqui hoje, agradecer ao pastor André pela oportunidade de ser lá, pois a palavra é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo morrer pelos pecadores, onde eu, Marcos, sou mais um. Amém. Obrigado. Aleluia. Bom dia a todos. Bom dia. Para mim está sendo um dia muito importante. Faz pouco tempo que eu vim para a igreja. Minha esposa já me chamava há muito tempo e eu não vinha. Ela já frequentava aqui há uns 13 anos e a gente se casou, ela também parou de vir. E a intermédio do Jamir e da Rosa, eles foram no sábado na minha residência. Eu estava muito nervoso, muito aflito, e ele me convidou para vir conhecer, queria cantar no coral. Isso foi há 4 meses atrás, foi em setembro. E assim que eu entrei na igreja, Deus transformou minha vida. Eu comecei a chorar, eu olhava para a cruz, eu chorava, toda canção, todo hino eu chorava. E eu vi que aqui é o lugar certo para mim ficar. E graças a Deus, com a minha esposa também, meu filho já está frequentando a escola, porque eu estou muito feliz, muito contente. Só tenho a agradecer a todos e desculpa pelo choro. Que é isso. Aleluia. Meu amigo Pedro. Bem pertinho, Pedro, vamos lá. Eu sou o Pedro, eu tenho 5 anos. Lindão. Você quer que eu leia para você, Pedro? Você quer que eu leia ou você lê? Eu ou você? Eu? Eu sou o Pedro, tenho 5 anos, quero me batizar porque tenho Jesus no coração. Bendito seja Deus. Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar. Então nós vamos lá nos trocar e nos preparar para esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está vivo. O Senhor não envelheceu. O Senhor é o mesmo, eterno Deus. E o Senhor continua
a tocar, a salvar e a transformar. E nós te louvamos por isso. E entregamos estas preciosas vidas em tuas mãos. E pedimos, Senhor, que por todos os seus dias eles vivam para o louvor da tua glória. Oramos também por aqueles que já se batizaram e te suplicamos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os proclamadores de boas notícias. Renove-nos neste compromisso. E que possamos crescer no nosso relacionamento contigo mais e mais. Por aqueles que aqui estão e ainda não passaram por este lindo momento, eu te suplico, Espírito de Deus, visite a cada coração e coloca em cada coração que cada vida é bem-vinda na família da fé. Espírito de Deus, mova, toque, e que possamos ver mais e mais gente dizendo: sim, Cristo é o meu Senhor. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.